Bom dia, Filipe. Um grande abraço a você e o nosso rádio ouvinte da nossa querida Rádio Guaíba. Deputado, a sua casa ontem foi palco de busca e apreensão pela Polícia Federal. O senhor já sabe o que foi levado da sua casa, o que foi retirado da sua casa ontem em Canoas? Já primeiro, eu queria, com muita indignação, Felipe, dizer da minha perplexidade com esta ação da Polícia Federal e do Ministério Público, autorizado pelo ministro Teori Zavascki. Até mesmo porque ela se dá de forma extemporânea de um inquérito que está tramitando há mais de 6 meses no Supremo Tribunal Federal, né, e que eu até hoje não fui ouvido, né, não fui chamado para prestar nenhum esclarecimento. E fruto de uma delação premiada mentirosa do senador Delcídio do Amaral, que o faz, essa delação premiada, eivado de mágoas, porque um dos seus protegidos, que era o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, foi indiciado por mim na CPMI em 2014. Eu fui o primeiro a propor o indiciamento de Nestor Cerveró naquela CPI que eu tive o prazer de ser relator em 2014. Portanto, fico muito indignado, né, e tratei ontem com muita perplexidade esse tema, porque uma ação completamente desnecessária, sem absolutamente nenhum propósito, ao não ser criar um fato político, vender imagens para a mídia, talvez, com o intuito de desgastar mais uma vez a imagem do Partido dos Trabalhadores, enfim, de parlamentares ou deputados ligados ao Partido dos Trabalhadores. Então, uma situação completamente desproporcional, o senhor acredita? Sem absolutamente necessidade nenhuma. O senhor acredita mesmo, com tanta gente do PMDB que já foi indiciada, do Partido Progressista que já foi indiciada, que está presa, sabe? As pessoas são indiciadas, mas... Estão presos. As pessoas são indiciadas, mas você não vê essa espectralização que está acontecendo quando se trata... Olha, do Partido dos Trabalhadores. Eu vi todo mundo ser noticiado igual, sinceramente. É quase um absurdo. Mas eu também acho que outros que foram também um absurdo. Nós estamos vivendo um estado de exceção, né, onde as pessoas, antes de serem intimadas, de serem procuradas pelo judiciário, pela polícia ou pelo Ministério Público e tal, têm ações que são realizadas de forma completamente desproporcional. Imagina, raciocine comigo. Eu estou sendo investigado desde de maio. Se eu tivesse algum documento, alguma coisa que me incriminasse, esse documento estaria guardado num arquivo dentro da minha casa. Olha. Eu teria algum documento. Então, uma opinião, uma posição completamente absurda. Então, sobre a minha primeira pergunta, o senhor não teme nada que tenha sido retirado da sua casa, é isso? Mas claro que não. Eu tenho uma lista das coisas que foram retiradas aqui, que foi entregue no momento que foram retiradas. Então, tem aqui rascunhos da declaração do imposto de renda. Nós temos aqui conta de luz que foi levada, recibos de pagamento de IPTU, a procuração que foi passada por um funcionário do gabinete para olhar uma situação específica do mandato. Ou seja, todas elas, documentos que absolutamente não têm nada a ver com aquilo que está sendo investigado. Uhum. Então, são ações que são realizadas de forma espetaculosa, né, baseadas, não se sabe lá em qual intenção, e sem propósito absolutamente nenhum. Uma fonte da Eu polícia... estou agora aqui com a lista das coisas que foram retiradas da minha casa aqui, né, que é um absurdo, né, o que fizeram para buscar os documentos que foram buscar lá. Recibos de pagamento não levaram a conta do telefone da minha esposa no valor de R$378. Então, imagine você o descalabro que é uma iniciativa dessa e que trata da imagem de um parlamentar. Por tudo que o senhor está falando, então... Certo. Por tudo que o senhor está falando, então, o senhor não teme nada que tenha sido retirado da sua casa seja usado como prova contra o senhor. A questão Léo Pinheiro... Não existe absolutamente nada.
A questão Léo Pinheiro. A questão Léo Pinheiro, o senhor fala em Delcídio Amaral, mas Léo Pinheiro também corrobora dizendo que houve sim pedido de pedágio para que ele não participasse da CPMI. Olha, não há absolutamente nenhuma declaração oficial dada ainda pelo senhor Léo Pinheiro no processo. Para você ter uma ideia, Felipe, de 10 pessoas que depuram no tal inquérito da Polícia Federal, que está sendo realizado, das 10 pessoas que depuram, 9 delas não citam o meu nome. Dizem que, inclusive, não sabem de absolutamente nenhum pedido relativo à CPMI, então. E não há ainda depoimento do Léo Pinheiro. E veja você, todos Léo Pinheiro, o senhor surgiria na delação premiada, né? Na colaboração premiada, é isso, né? Mas todos estes que me acusam hoje foram indiciados por mim em 2014. Olha o absurdo disso. Pessoas que foram indiciadas pela CPMI passam a ser acusadores. E o Ministério Público e a Polícia Federal encaram isso como se fosse uma coisa normal. O senhor indiciou Delcídio Amaral? Não, o Delcídio Amaral não. Tá. Mas o Delcídio Amaral, eu indiciei o gestor federal que era o seu protegido. Delcídio Amaral... Ontem, Na investigação da CPMI... Na investigação da CPMI, Delcídio Amaral aparecia de alguma forma? Não. Mas quando ele aparecia, tentando impedir a convocação do Nestor Cerveró. Me fez ligações, inclusive, pedindo isso, e eu fui claro com ele na oportunidade, não tem como não investigar o Nestor Cerveró. Você sabe quem foi a primeira instância a indiciar o Nestor Cerveró? A CPMI, o deputado que vos fala. Então, o senador Delcídio Amaral, quando cita o meu nome, me cita por vingança, por querer se cobrar da situação que ele próprio criou de querer proteger o Nestor Cerveró. Ele me fez ligações à época, era candidato a governador de Mato Grosso do Sul, tentando impedir os depoimentos do Nestor Cerveró. Eu disse, não tem condições, nós vamos ouvi-lo, vamos investigar, se houver algum crime, se tiver cometido algum crime, nós vamos indiciá-lo, foi o que aconteceu. O Ministério Público, a Polícia Federal, a Quarta Vara Federal de Curitiba não havia ainda tratado sobre o tema do Nestor Cerveró e nós já estávamos indiciando ele na CPMI, fomos os primeiros a indiciar na CPMI. Deixa eu voltar à questão... Então, eu quero colocar aqui o Delcídio Amaral, quando me cita na CPMI, Felipe, ele diz assim, olha, eu ouvi dizer que o deputado Marco Maia participava de jantares, que tinha jantares e que poderia ter a presença do deputado Marco Maia. Então, eu não participei de nenhum jantar, de nenhum encontro, de nenhuma conversa com o senador ou com o deputado que tratasse sobre a CPMI. Mais do que isso, na investigação toda que foi feita em Curitiba, tratando do senador Gino Argello, das reuniões e dos encontros que ele realizava na residência dele, em nenhum momento aparece meu nome participando de qualquer uma dessas reuniões. Sim. O que desmente cabalmente a afirmação feita pelo senador Delcídio Amaral. Tá. E eu estou fazendo exclusivamente por vingança, porque aquela pessoa que ele protegia foi indiciada por mim na CPMI. Deputado, essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Deputado, tem uma situação que é a seguinte, tá? O senhor diz tudo isso, só que, estranhamente, coincidentemente, nenhum executivo de grande empreiteira foi chamado por vocês. Nenhum. Não tem. Mas só um pouquinho. Felipe, me diga aonde está escrito no inquérito que para você investigar uma pessoa, você é obrigado a fazer a oitiva, exclusivamente. Tá. Então eu vou dizer assim, mas nenhum. Aí quando surge. Aí quando surge o depoimento. Essa foi uma decisão tomada pelo colegiado da CPMI. Não é uma decisão do deputado Marco Maia, do presidente ou do vice-presidente da CPMI. Essa foi uma decisão tomada pelo plenário da CPMI. Aí você teria que cobrar todos os deputados e líderes que lá estavam pela decisão que tomaram. Então, foi uma CPI que aconteceu junto com uma campanha eleitoral que fazia uma sessão por semana, tinham 800 requerimentos. Desses 800 requerimentos, 500 de convocação de pessoas, das mais variadas possíveis, e a CPI fez uma opção, naquele momento,
de ouvir um grupo de pessoas que eram mais importantes para a investigação naquele momento. Sim, mas no indiciamento... Aí vocês... No caso dos empreiteiros, foi enviado para cada um deles um conjunto de perguntas para que eles respondessem essas perguntas num prazo de 10 dias, porque se não respondessem as perguntas, seriam imediatamente convocados a participar da CPMI. Tudo isso embasou o relatório da CPMI, que propôs um indiciamento de 53 pessoas. Então você imagina, entre eles, esses empresários e empreiteiros, então você imagina se houvesse um acordo... Os empreiteiros estão indiciados? Léo Pinheiro está indiciado? Está indiciado Léo Pinheiro, está indiciado o Júlio Camargo, está indiciado só da OAS. Se eu tivesse tempo aqui, mas você pode entrar no site do Senado aí e olhar isso, bastante precisão, né? Na lista de 53 está lá o Alexandre Portela Barbosa da OAS, o Agenor Flante Magalhães Medeiros da OAS, está lá o Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, da Apoio CEPAL, está lá o Júlio Camargo, da Apoio CEPAL, o Ayrton Medeiros Fonseca, da Galvão Engenharia, o Delfonso Colares Pires, da Queiroz Galvão, o Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, da Apoio CEPAL, o Carlos Alberto da Costa Silva, da UTC. Não é apenas um empreiteiro, tem vários empreiteiros de várias empresas. O Léo Pinheiro, indiciados. Está lá também. Tá. Todos eles, o Leonardo Mireles, da indústria Labogem, está lá o Matheus Coutinho de Sá Oliveira, da OAS. Só da OAS tem 7 ou 8 indiciados pela CPMI. Então imagina você se houvesse um acordo entre o parlamento para proteger alguém, passar a mão na cabeça de alguém, não haveria o indiciamento depois aprovado pelo E da onde sairia então da cabeça de Léo Pinheiro? Por que Léo Pinheiro vai pegar e dizer na sua colaboração premiada, relatar a pressão do senhor e Vital do Rego e na tentativa de negociar um acordo de não depoimento dele, né? de não realizar o depoimento dele. Se vocês não estavam nem chamando eles... Mas, Felipe, da onde ele tirou isso, eu não sei. Não, você sabe que boa parte dos relatores, eles são presos, passam praticamente por uma tortura, e lá eles mentem o que podem mentir para poder se livrar da situação que eles estão vivendo. Então, essas coisas são mentiras. Imagina você, o tal de Júlio Camargo, no seu depoimento, ele diz o seguinte, que ele foi procurado por um operador meu, e que esse operador, ele fez uma reunião comigo, aqui em Brasília, na casa de uma irmã minha, e que depois disso foi procurado por um operador meu chamado Giovanni. Na primeira declaração que ele deu no inquérito, ele cometeu 3 erros aqui. Primeiro que eu não conheço esse cidadão, nunca vi ele, não sei nem quem é, nem mais gordo, nem mais magro. Segundo, eu não tenho irmã, eu tenho 2 irmãos. E terceiro, que não conheço nenhum Evandro. Nunca ouvi falar, não tenho absolutamente, aliás, não tenho nenhum operador que trabalhe comigo. Todas as minhas campanhas eleitorais, elas foram feitas com o meu contato direto. Se você pegar aí no site do Tribunal Superior Eleitoral a lista de doadores da minha campanha eleitoral e ligar para cada um deles, eles vão lhe confirmar isso. Olha, o deputado Marco Maia veio aqui fazer pedido da contribuição e tal para a sua campanha. Então, esses delatores, eles mentem, porque eles são pressionados pela prisão, é uma tortura, colocam os caras na cadeia, e aí isso agora ou tu delata alguém, ou tu vai ficar aqui o resto da tua vida na cadeia, e o cidadão sai delatando todo mundo, sai se cobrando das coisas que ele tem. Deputado, não é esse o relato que a gente tem das pessoas que estão fechando aí as delações premiadas, ou as colaborações premiadas, mas tudo bem, eu acho que... Você vai ver que em vários casos, mas tudo bem. Inclusive há pedidos de suspensão de delações, eu mesmo estou pedindo hoje a suspensão de 2 delações em função desta situação que tem firmadas. Esse Júlio Camargo, por exemplo, é um. Né? Desculpe que deu um pique na ligação. O senhor está pedindo cancelamento? Hoje eu vou entrar com o pedido de cancelamento de relação do Júlio Camargo. Júlio Camargo. Porque ele mente, né? Porque ele mente, né? De Léo Pinheiro, não. Léo Pinheiro não foi homologado ainda. Eu não tenho delação do Pinheiro, eu não conheço delação. Sim, a dele não foi homologada ainda, né? A dele, inclusive, foi refeita. Tá certo. Bom, a de Júlio Camargo, de mais alguém o senhor vai pedir? Nós estamos estudando, mas como eu só tenho a fala do Júlio Camargo que trata sobre a minha questão, eu vou pedir a dele.
Tá. Suspensão da 12. O cancelamento da colaboração premiada dele. É isso? É. Tá. Infelizmente, né, descaradamente. E a outra coisa que nós temos que entender... E o senhor tem prova suficiente para provar a mentira dele, é isso? A primeira coisa que ele disse que ele reuniu na casa de uma irmã minha, não tenho irmã. Certo. Eu tenho 2 irmãos só. Tá. Uma outra Não questão. tenho casa no Lago Sul. O senhor sabe que o senhor entra no ar há alguns anos e a questão se repete. Pessoas de Canoas começam a ligar para Guaíba, para outras emissoras, imagino também, falando da sua residência, da sua casa, que não é compatível com renda de deputado, que não tem como, que o senhor morava em uma morada, né, muito mais simples e passou para a sua casa. E ontem de novo aconteceu isso quando a Polícia Federal foi à sua residência. Agora vocês vão ver a mansão dele e tal, essa questão toda. Felipe, deixa eu te dizer, primeiro que eu moro em uma mansão. Segundo, Felipe, que eu trabalho há 37 anos, certo? Meu primeiro carro que eu comprei, eu tinha 19 anos de idade. Então. De lá para cá, eu sempre trabalhei e tenho uma renda familiar que é de algo em torno de 60, 70 mil reais mensais. Então, esta residência, que falam que dizem que é uma mansão, é fruto da venda de uma casa que eu morava anteriormente, de financiamentos que eu fiz. É uma casa construída durante 4 anos. Não é uma casa comprada. Ela não foi adquirida com dinheiro à vista, com recursos. Ela é uma casa que foi construída durante 4 anos, em cima de um terreno que foi financiado em 48 parcelas, né? E fruto da utilização da renda familiar, da venda da casa que eu morava anteriormente, mais os recursos de empréstimos que eu realizei durante esse período de financiamento, junto ao Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banrisul, então, do qual é vinculado a minha esposa. Então. E eu tenho renda familiar, eu tenho renda compatível, que está tudo declarado no imposto de renda. Não é um patrimônio meu que não esteja declarado no imposto de renda. Tá. Renda familiar, nesse caso, sua e da sua esposa, ou tem filhos nessa renda? Não, sua e da minha esposa. Meu filho não tem renda ainda, só estuda. Tá. Então não há absolutamente nenhuma incongruência nisso. Então, também não é uma mansão, uma casa de 4 quartos. Né? Um quarto para o filho, um quarto para o casal, um quarto onde mora a minha sogra, e outro quarto para algum hóspede, para alguma visita. Claro. Então, uma casa extremamente assim, não tem absolutamente nenhuma vinculação disso. Um condomínio fechado, porque fizemos a opção há 5 ou 6 anos atrás, por segurança, né, de comprar um terreno parcelado também em 48 vezes, onde foi construída essa casa. Não é uma casa comprada, é uma casa que foi construída. Isso que dizem, que colocam na internet, é mito. Se essa casa hoje vale mais que aquilo que ela foi construída, é porque o mercado é assim. Né? Você compra um terreno, você uma casa, quando você termina de construir, a casa está valendo mais do que aquilo que você gastou para construir ela. Mas ela foi construída, não foi comprada. Só uma curiosidade, porque o senhor falou a sua renda familiar. A sua esposa recebe mais do que o senhor, portanto? Ela recebe quase mais do que eu. E por muito tempo recebeu mais do que eu. Qual é a profissão dela? Desculpe, eu fiquei curioso agora. A minha é funcionária pública. Trabalha no Estado. Tá. Não, é que aí que assusta a gente, às vezes, quando viu o deputado. Eu vou dizer, eu não sei, não conheço a sua esposa, não lhe conheço também, né? E aí fiquei assim, 70 mil reais de renda de um casal, uma funcionária pública. O senhor, a gente sabe o salário, tá na internet, o seu salário, né? Mas eu até fiquei assim, assustado aqui, porque me disseram exatamente... Eu falei 60, 70 mil reais mensais e tal, aí, a renda, meu salário é 33 mil reais. Sim, o seu está na internet. O salário dela deve ser mais ou menos isso também. Talvez um pouquinho menos hoje, mas já foi mais em outras épocas. Então. Funcionária pública do Estado, é? No Estado. Justiça, Executivo... Na verdade, funcionário público é funcionário do Ministério Público do Estado. Ministério Público do Estado. Não, perfeito. Isso. Tá bem. Tá bem. Bom... E essa, volto a te dizer aqui, isso é renda declarada, é renda que está lá no imposto de renda, que não tem absolutamente nenhuma irregularidade tal nisso.
Portanto, é um absurdo, as pessoas ficam locubrando, né, e fazendo... Aliás, o Facebook virou uma grande fábrica de mentiras, de isso mal contadas. Né? Olha, deputado, isso eu concordo com o senhor. Para plantação, as redes sociais, muitas vezes, né, elas servem mesmo, parece assim, para plantação, assim, sabe? É uma coisa do agronegócio, assim, de tanta plantação que tem. Isso eu concordo com o senhor. Mas a gente tem que depurar, porque também tem muita verdade ali. Mas é muita mentira, muita história, muita conversa. E no meio disso... No futuro eu vou organizar excursões para ir conhecer a minha mansão em Canoas e tal, porque é um absurdo essa conversa sobre esse assunto. Bom, não, tudo está declarado, tudo está declarado no imposto de renda, que está lá. Eu sou um servidor público como deputado federal, a minha esposa é servidora pública, também tem que declarar, tem que inclusive entregar a declaração de imposto de renda lá no Tribunal de Contas, né, e nos órgãos competentes todos os anos. Então. Tá. E tratamos isso com muito zelo, com muito cuidado, para que não haja absolutamente nenhum problema. Certo. Nós somos assim há anos. Eu sou deputado federal há quase 14 anos. A minha esposa está se aposentando como servidora pública já, trabalha há mais de 30 anos como servidora pública. Tá. Bom, deixa só para fechar. Absolutamente nenhum empregado. Bom, para fechar. O senhor está dizendo o seguinte. Bom, Felipe... Felipe... Você ter feito essa pergunta, porque eu aproveitei para esclarecer. Não, claro. Não, e eu fiquei curioso também, porque eu não sabia dessas questões. Mas vamos lá, só para fechar então. A questão é a seguinte, absolutamente normal, a gente já tinha dito ontem, a gente já tinha conversado sobre esse assunto, o senhor nega, tal. Mas de prático, o senhor vai agora pedir o cancelamento da colaboração premiada de Júlio Camargo e vai entrar com alguma ação contra Delcídio Amaral também. Eu vou entrar com ação contra o Delcídio Amaral, porque as mentiras que ele contou... Aliás, ele faz uma menção, apenas ao meu nome no depoimento dele, mas a menção que ele faz ao meu nome foi o que gerou este inquérito, que é um inquérito que não tem nenhuma veracidade, né? Então eu vou também acioná-lo juridicamente, eu vou entrar com todas as ideias, porque a perda da imagem, né, é um negócio absurdo. E não houve cobrança de pedágio nenhuma na CPMI. O senhor não teme que Léo Pinheiro, na colaboração premiada dele, que em outras colaborações premiadas de outros executivos, apareça alguma gravação, alguma foto mais comprometedora, alguma questão nesse sentido, porque não tem essa possibilidade. Mas é absolutamente não temo, porque não conversei, não tratei sobre esses assuntos. Aliás, eu tomei uma decisão, Felipe, se eu não fosse relator da CPMI, óbvio que eu poderia ter conversado com vários empresários e empreiteiras do país para pedir contribuições à minha campanha eleitoral. Mas como eu era relator da CPMI, eu tomei uma decisão que eu não vou pedir. Então, não vou conversar com nenhum empreiteiro para pedir nenhum recurso para a minha campanha eleitoral, porque eles estão sendo investigados e podem ali na frente serem indiciados, como foram indiciados, né, na investigação. Então, não tenho absolutamente nenhum medo. Se alguém apresentar alguma denúncia, tem que provar. Né, tem que mostrar onde é que foi o recurso, para quem foi o recurso. Eu também não tenho operador, ninguém fala em meu nome. Sou eu que vou sempre trato desses assuntos. Portanto, se alguém utilizou o meu nome para pedir algum tipo de recurso, o fez por sua conta própria. Não teve a minha autorização e nem teve o pedido meu para que eu fizesse. Portanto, estou muito tranquilo em relação a esse tema. Deputado Federal Marco Maia, PT do Rio Grande do Sul. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Eu que te agradeço, um grande abraço. Se você quiser que eu mande o contra-cheque meu aí, o contra-cheque da esposa, você me avisa que eu te mando. Por favor, é sempre bom. Mas a gente é bom lembrar o seguinte também, esses dados estão na internet, né? Esses dados são dados, o senhor disse isso, inclusive, né? Os dados estão na internet e, inclusive, essas questões são enviadas para o Tribunal de Contas do Estado, no caso da sua esposa também. São documentos que as pessoas podem acessar, são documentos públicos hoje. Isso. Tá certo. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, bom dia.